E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo volta a empatar no Brasileirão, de novo um 0-0, dessa vez contra o Atlético Mineiro fora de casa, num jogo que o tricolor manteve o esquema, a estratégia da vitória contra o Tajeres pela Libertadores, e ela deu resultado, porque o São Paulo conseguia marcar muito bem o time do Galo, anulando os principais jogadores, e no ataque o time estava um pouco devagar, muito pela ausência sentida do Oscar e do Lucas, que são os diferenciais do time. Só que isso não era para acontecer, porque o time do São Paulo, eu volto a falar isso, eu sempre falo isso nos vídeos, mas tem jogadores que podem aparecer, chamar essa responsabilidade na ausência de outros jogadores importantes para o time, como foi hoje no caso do Luciano e do Ferreirinha. Só que os dois estavam muito apagados. O Ferreirinha até tentou alguns lances, até teve alguns lampejos, fez uma fumaça no jogo, mas ainda assim muito pouco pelo que a gente já viu o Ferreirinha jogar, e muito porque o São Paulo estava muito devagar na movimentação, na troca de passes, e muitas vezes, por esses dois, o Luciano e o Ferreirinha, não aparecerem no jogo, o Wendel tinha que fazer a função de armador, que não é da característica dele, o que prejudicava o time do São Paulo, que apesar disso, depois dos 20 minutos, começou a levar perigo para o Everson, criando boas chances. Talvez a melhor delas no primeiro tempo tenha sido num chute do Alisson, que o Everson fez grande defesa. E o tricolor até fez um gol no primeiro tempo. O Alan Franco cabeceando a bola, ela batendo na trave e depois voltando no Everson e entrando no gol. Só que o gol foi anulado porque o Alan Franco e todo o ataque do São Paulo estava em posição irregular. E não tem o que reclamar desse lance, né? O time todo do São Paulo estava impedido e a defesa do Galo foi muito inteligente em fazer essa linha de impedimento. Fazia muito tempo que eu não via isso nos jogos. E o Galo, apesar de sofrer com a forte marcação do São Paulo, conseguiu criar chances, fazendo o Rafael ter trabalho no jogo, salvar o São Paulo mais uma vez, e não foi só uma. E o São Paulo ainda teve o Zubeldia expulso por reclamar de forma correta, por cobrar a expulsão do Lianco, que estava batendo o jogo todo, estava sendo desleal, deu uma puta entrada no Ferrarese sem necessidade, e era para já ter sido expulso bem antes no jogo, num lance que ele empurra o Ferreirinha sem necessidade nenhuma, e o Lianco, que é cria do São Paulo e é marra pra caramba, acha que é o Sérgio Ramos, mas quase não tem técnica, só sabe bater no adversário, é o típico jogador maldoso, desleal, e se não parar com isso, aprender a jogar bola, logo logo vai ter o que de fato merece e depois não adianta reclamar. Só que o juiz, o Ramon Abate Abel, tava caseiro pra caramba, deu só amarelo pra ele, e pra piorar ainda a situação, ele deu um amarelo pro Ferreirinha, que foi empurrado e não fez nada. Olha o nível da arbitragem no futebol brasileiro. O Ramon foi extremamente caseiro, fraco, favorecendo o Atlético. E essa é mais uma prova de quanto a arbitragem no futebol brasileiro é fraca, é horrível, que a CBF não faz nada para melhorar. Os juízes fazem o que querem, tanto que teve 2 nessa rodada que foram punidos, tiveram reclamações, e mostra que o São Paulo não tem força nos bastidores, porque todo jogo é isso, todo jogo o São Paulo é prejudicado pela arbitragem, e o Casares e o Belmonte não estão nem aí, não querem nem saber de defender o São Paulo, e é por isso que o São Paulo nos últimos anos tem sido tão prejudicado pela arbitragem, porque os diretores, o presidente, não querem nem saber de irem em reunião cobrar uma arbitragem correta, uma arbitragem justa. Aí
esses juízes, que sinceramente não merecem ser juízes por lances como esse, depois que são suspensos, que vão para a famosa geladeira da CBF, reclamam. No segundo tempo, só o Galo atacou, o São Paulo não conseguiu repetir a boa marcação que teve no primeiro tempo por o time ter cansado, e isso já era de se esperar pelo quanto o time do São Paulo correu, e enquanto o Galo pressionou no segundo tempo, só que parou no Rafael, que fechou o gol, salvando o São Paulo. Foi o grande responsável por esse empate, já que no ataque o São Paulo não conseguia reagir, não conseguia responder aos ataques do Atlético. O primeiro e único chute do São Paulo no segundo tempo foi aos 25, com o Lucas Ferreira, que tinha acabado de entrar no jogo, o menino da base, para você ver o quão ruim estava a situação do ataque do São Paulo no jogo, que piorou ainda mais com a expulsão do Caleri, em mais um lance ridículo da arbitragem brasileira, em um lance que ele está disputando a bola com o Júnior Alonso, só que ele está olhando a bola e ele abre o braço para disputar o espaço, para ficar com a bola, e acaba acertando o Júnior Alonso, porque isso acontece, o futebol tem contato. Só que o VAR é ridículo e chama o Ramon para revisar o lance, que dá vermelho para o Caleri. Olha que lance nada a ver para você expulsar um jogador, sendo que o Lianco, eu volto a falar, tinha que ter sido expulso porque só estava apertando a bolinha no controle, só estava batendo. E eu acho que para compensar essa expulsão injusta do Caleri e todas as faltas, as cagadas que o Ramon fez no jogo, ele expulsa o Lianco, só que no finalzinho do jogo. Olha o nível da arbitragem do futebol brasileiro, cara, é muito feio isso. Eu falei isso já no vídeo, mas é muito feio. Precisa melhorar o nível de arbitragem no futebol brasileiro, senão é disso para pior. Nessa rodada do Brasileirão, a gente viu um show de horror da arbitragem, e a tendência é que demore muito para melhorar, porque, como eu disse, CBF, o Edinaldo Rodrigues, não tá nem aí. O importante, é o dinheiro no final do mês. E com esse empate, o São Paulo segue sem vencer o Atlético. A última vitória, se eu não me engano, foi em 2020. Faz muito tempo. E segue sem vencer no Brasileirão. Eu sei que é a primeira rodada, mas a gente precisa vencer logo para não se complicar no decorrer do campeonato. E o Tricolor segue sem vencer na Arena MRV. Só Tabu que continua no Tricolor. Mas pelo que foi o jogo e pela expulsão injusta do Caleri, o resultado foi muito bom. O time do São Paulo fez uma boa partida, marcando muito bem, anulando o time do Atlético. No segundo tempo caiu de nível, precisa corrigir isso, só que ainda bem que contou com o Rafael fechando o gol, de novo aparecendo para salvar o time, calando a boca de muitos críticos ao Rafael, que é um baita goleiro. Desde o Rogério, é o melhor goleiro que o São Paulo tem, e é impressionante como tem gente que critica o Rafael. É um goleiro muito regular, um goleiro que salva muitas vezes o São Paulo. Falha uma vez ou outra, mas isso é normal, todo goleiro falha. E hoje foi o grande responsável por esse empate, por esse 1 ponto do São Paulo fora de casa. Mas o São Paulo também precisa atacar mais, dar trabalho para o adversário na defesa. E para isso o time precisa ter mais velocidade, mais movimentação nas jogadas, que foi uma coisa que faltou muito no jogo de hoje. Mas bora falar sobre cada um dos jogadores do São Paulo, começando pelo herói do jogo, o Rafael, que fechou o gol, fez pelo menos 6 defesas difíceis, 6 grandes defesas, salvando o time. Volto a falar isso, o Rafael incorporou o Rogério Ceni, foi Rafael Ceni. O Ferrarese, outra boa partida na lateral direita, marcando muito bem. E quando o time
ficava no esquema de 3 zagueiros, mantinha o nível, assim como o Arboleda e o Alan Franco, que fizeram outra grande partida, anulando o ataque do Galo, em especial o Hulk, que ficou tão fundo no bolso deles que não deu nem para ouvir o choro dele. O Wendel, outra partida muito boa na marcação, por ter que se preocupar com o forte ataque do Galo, não subiu tanto para o ataque, e quando subia, infelizmente, tinha que se desdobrar na função de lateral, ala, e na de armador, que acabou dificultando um pouco para o Wendel, mas no geral ele foi bem. O Marcos Antônio, boa partida tática, ajudando muito na marcação, mas para mim ele poderia ter aparecido mais para o ataque, porque ele tem qualidade para isso, só que tem muita dificuldade de fazer isso, infelizmente. O Alisson fez mais uma grande partida. No primeiro tempo estava aparecendo muito lá no ataque. Como eu disse, o melhor chute do São Paulo no primeiro tempo foi com ele. No segundo, teve que se doar mais na marcação por causa do Atlético estar pressionando, e manteve o bom nível. O Cédric discreto, apesar de ter ido bem na marcação. O Luciano foi muito mal, muito apagado, discreto no jogo, sendo que é um dos jogadores que a gente espera que desequilibre, que chame a responsabilidade, e hoje ficou devendo. Para mim, ele foi o ruim de serviço no jogo de hoje, porque foi uma partida muito abaixo do Luciano, muito fraca. O Ferreirinha, no primeiro tempo, foi muito bem, sendo o escape do São Paulo pela esquerda, só que no segundo sumiu. Essa crítica ao Ferreirinha, ele tem hora que ele desliga do jogo, ele vive muito de lampejo nos jogos. Foi assim contra o Tadieres e hoje contra o Atlético de novo. Falta o Ferreirinha ter mais concentração, ter mais foco nos jogos. O André Silva correu muito no jogo, só que a bola infelizmente não estava chegando. E dos que entraram, o Enzo Dias manteve o nível do São Paulo na marcação, entrando no lugar do Wendel, e se doou só para a marcação e foi muito bem nisso. O Matheus Fernandes entrou muito bem no jogo, se movimentando, buscando a jogada, só que estava com muita dificuldade de passar da marcação, porque estava jogando sozinho. Isso acabou dificultando para o menino criar boas chances, levar perigo. O Lucas Fernandes também entrou muito bem, sendo um escape para o time pelos lados do campo. Pena que o São Paulo não aproveitou isso. E o Caleri mal entrou e foi expulso, injusto. Não tem muito o que falar do Caleri no jogo. E o Juan, que entrou para fechar o time e fez isso e não comprometeu. E o Zubeldia armou muito bem o São Paulo na marcação, mas segue com dificuldade para fazer o time encontrar um equilíbrio para atacar com a mesma qualidade que se defende. Foi expulso por brigar pelo bem do São Paulo, para o São Paulo não ser prejudicado. E ele falou isso, que se ele tiver que ser expulso todo jogo para defender o São Paulo, ele vai fazer isso. E é uma atitude muito legal do Zubeldia, porque mostra que ele, por mais que tenha seus erros e acertos, é um cara que está 100% interessado no São Paulo, que busca o melhor para o time e defende isso. É melhor ter um técnico como o Zubeldia, que luta pelo time, do que ter um cara que entra calado e sai quieto do estádio. Então, por mais que o Zubeldia muitas vezes seja criticado, essa paixão que ele tem, essa vontade que ele tem de lutar pelo que é certo, lutar pelo São Paulo, tem que ser elogiada e admirada. E agora o São Paulo deixa o Brasileirão de lado e se prepara para enfrentar o Alianza Lima pela Libertadores, na estreia do Tricolor no Morumbi. E com certeza o Morumbis vai estar lotado, porque a melhor quarta-feira de Libertadores é do São Paulo, mesmo ela sendo numa quinta-feira.
E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilha o vídeo se vocês puderem. Fazendo isso, vocês me ajudam muito no engajamento. Eu vejo que eu estou no caminho certo e o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e recomenda ele para mais pessoas, então bora me ajudar nessa. Também comentem o que vocês acharam desse jogo do Tricolor contra o Galo, desse empate fora de casa, e o que vocês esperam para o jogo contra o Alianza Lima, na estreia do Morumbi, na Liberta. Vamos bater um papo legal. E não se esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais. O link vai estar aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo o Insta do Bigode, que agora é a JG Esportes 1.0. O nome mudou, mas ainda segue sendo camisas de qualidade, num preço muito acessível. E quanto mais camisas você compra, melhor o preço é. Então corre lá, pede seu manto do seu time, da sua seleção, não importa qual seja, tem de basquete e de futebol. E não se esqueçam de dizer ao Bigode que conheceram ele através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. E é isso, galera, até o próximo jogo. Valeu, falou!